precisava de fato. A sua fala foi muito boa, mas ao mesmo tempo muito triste no início, quando você diz que a LDO mostra prioridades, e de fato é para isso que essa lei serve, né? Você fala que quando aplicado corretamente garante vida digna à população. E aí a gente vem essa casa de leis, que infelizmente se encontra vazia, os vereadores eleitos, na sua maioria, não estão aqui para discutir algo tão importante para a sociedade. Quer dizer que aqui, enquanto secretária-geral da Federação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro, enquanto vice-presidente da Central Trabalhadores do Brasil e presidente do Ciprozep, venho pedir que os vereadores atentem para o que está acontecendo dentro dessa lei, porque a gente não está vendo, nós não estamos vivendo essa vida digna para a população e nem para os servidores públicos da sociedade. E aí, como houve uma explanação sobre o assunto, fica uma dúvida que, acredito que ao final você deve responder, mas quanto de fato está separado para a reposição inflacionária na folha de pagamento? Quanto de fato está separado para salvar Previcampos? Porque eu recebi um material e dei uma lida, né, no dia de ontem, e me chamou muita atenção o seguinte: me lembro que em dezembro de 2022 e também no dezembro de 2024 nós tivemos aqui diretoria do sindicato para lutar pela vida da Previcampos, e nós falamos muito que todo o cálculo atuarial entregue a gente, ou mesmo que nós tivemos acesso pelo portal Transparência, dizia que Previcampos ele iria à falência em 2029. Estava lá. Mas aqui nessa casa, todos nós estávamos escutando bem que aquilo era uma inverdade, que eu estava falando uma inverdade e que existia um cálculo atuarial novo. Bom, à época falamos o que tinha no portal Transparência e ficamos até o momento aguardando esse cálculo atuarial novo. Mas, pasmem, o cálculo atuarial que está dentro da LDO 2026, que está sendo entregue aos novos vereadores dessa casa, diz que o Previcampos não terá mais dinheiro após 2028, que 2029 já tem um déficit de 150 milhões. Então ela já não consegue mais sobreviver em 2029. E aí eu escutei no ano passado que aquele cálculo era um cálculo antigo, mas aqui, na lei orçamentária, no documento que veio, diz que o nosso Previcampos vai falir. E aí eu pergunto, toda aquela maldade feita com servidores públicos, de uma aposentadoria de 60%, toda aquela maldade de colocar taxa extra para servidor da ativa e aposentado pagar a casa de falência, aquilo serviu de quê, afinal? Se não era para salvar a Previdência, por que aquilo foi feito? Por que essa casa aprovou aquela lei? Ora, não era para salvar a Previdência? Para que era? E aí eu comecei a buscar alguns documentos anteriores e achei aqui um cálculo atuarial da LDO 2022. E ele dizia que a Previdência, estamos falando do antigo, né, gente? E ele dizia que a Previdência ela entraria em colapso, em falência em 2026. Ah, está explicado. Aquela maldade do servidor público, ela serviu para tirar a bomba de dentro do governo atual. Mas a bomba está armada para o próximo prefeito. Assim como, e não defendendo o governo Rafael Diniz, porque não há defesa, faltou gestão, e é fato, mas encontrou uma bomba também armada da venda do futuro e tantos outros na Previdência. Bom, enquanto servidora pública, enquanto cidadã, enquanto moradora desse município, tenho certeza que falir a Previdência é destruir a nossa cidade. Apesar de que é sabido por todos que já houve uma Previdência falida, né, a breve. E aí nós vimos todo esse sofrimento de servidores até agora. Isso tudo é consequência de uma falência de Previdência. De previdências que não têm gestão como deveria ter.
Previdência, Previcampos, tem que ser alterada a lei. E então aqui na Casa de Leis fica o pedido. O nosso presidente do Previcampos tem que ser por eleição. A Previdência ela é nossa. Precisa de eleição para popular. Não dá para deixar a nossa Previdência nas mãos do patrão. Sabe por quê? Porque a consequência é casa de polícia, está lá na delegacia, a consequência é CPI, a consequência é falência. Eu acho que está na hora da gente, enquanto servidores públicos, enquanto instituições, começarmos a ir para a rua para lutar por isso. Ou nós vamos esperar, como está fazendo essa casa, esse governo, a Previdência falir. Mas tem solução? Bom, se tivesse de fato uma boa vontade, se tiver, eu espero que tenha, uma boa vontade para isso, é hora de aumentar a alíquota patronal. É hora de levar essa meta para 28. Porque isso significa, em média, 60 milhões a mais todo ano. Se já tivéssemos feito esse exercício, né, presidente? Talvez a nossa história seria outra. Mas a gente, infelizmente, Campos não fez esse exercício, não. Campos colocou o servidor para trabalhar mais, reduziu né, o nosso aposentadoria, aumentou a nossa contribuição, só para tirar a bomba do governo atual, deixando para o próximo prefeito. A intenção não era salvar a Previcampos, porque se fosse nessa LDO, tinha aportes para a nossa Previdência. Porque o aporte que tem é para reduzir dívidas, mas dívida é essa que foi esse município que fez. Né? Porque durante anos, e eu tenho em mãos toda a documentação, porque fui conselheiro do Previcampos, até ano passado, durante um período, pós-instituição, infelizmente, né? Nós sabemos que a prefeitura, né, recebeu o dinheiro do Previcampos, nitidamente para onde entrou esse dinheiro. Ah, mas era pagamento de uma dívida. Durante um tempo a prefeitura deveria assumir os aposentados, porque já tinha falido a Macaprev. E aí, de repente, a prefeitura joga novamente essas pessoas para dentro do Previcampos, porque o Previcampos está bem. Estava com a fiscal financeira boa, já era a segunda melhor do Brasil, então vamos lá devolver essa galera para lá. Então, pega a massa e bota para lá. Aí, achando pouco, a Previdência está devendo dinheiro a gente, porque a Previdência, toda vez que o servidor da ativa fica de atestado, é lógico que está correto, é a Previdência quem tem que pagar nesse período, assim como era no INSS. Então, a prefeitura cobrou isso do Previcampos. Mas é engraçado, porque esses juros de devolução foram alterados na lei. Aqui também, nessa casa. Foram alterados na lei, aumentando esse valor dos juros para a hora de devolver. Isso também é caso de polícia, está lá na polícia. Para além disso, a prefeitura não pagava todo mês a contribuição, que é obrigatória para a Previdência, gerando uma dívida enorme. E aí, vem o desgoverno do Rafael Diniz e parcela isso, porque foi absurdo o que foi feito, e parcela essa dívida para, sei lá, quantos prefeitos ainda pagarem isso, em parcelas pequenininhas. Dívida essa que era de Rosinha, dívida essa que era do governo dele, dívida essa que veio de vários governos. Mas, mais uma vez, a Previdência está sendo destruída e saqueada pelos grupos políticos dessa cidade, trabalhador sofrendo e pagando o preço. Dividiram em pequenas parcelas e aí todo mês o governo faz esse pagamento. Isso para concluir já. O governo faz esse pagamento. Isso está aqui, o pagamento que é devido. Como infelizmente temos poucos inscritos, vai ser concedido mais 5 minutos para você fazer a sua. Obrigada. Então, o governo está fazendo o pagamento, isso está aqui, tem aqui os aportes e pagamento de dívida. Mas não é disso que nós estamos pedindo aqui aos vereadores. O que está sendo pedido aos vereadores é que a gente possa fazer aportes para salvar a Previdência de fato. Gente, é um grande colapso que não é bom para prefeito nenhum, para governo nenhum e para a cidade também. Vamos lá, bem rapidinho. O que vai acontecer se a Previdência falir em 2029? Existe uma lei 9717, lei essa lá de 97, que é a lei dos RPPS no Brasil, que ela diz que quando falha a Previdência, a Prefeitura ela abraça essa folha. E aí? Olha o caos. Acabamos de
ver ali no pedacinho que ele colocou, uma receita que pode pagar os servidores, pode pagar a folha, uma receita praticamente faltando, pelo que eu somei com um pouquinho, né? Porque ele colocou aqui que na fonte 100 tem 1,4 milhão e na fonte 166, 45 milhões. Seria isso, né? Quer dizer, somado o que ele colocou de pessoal, 1,077, não sobrou nada, está faltando ainda um pedacinho. Se foi, né, rapidamente, não passou ali, eu tentei anotar. Lógico que depois a gente vai conseguir ter acesso melhor. Mas assim, vejo que do que foi apresentado aqui, não tem sobra. Se a Previdência fale, o servidor aposentado vai para dentro da prefeitura. O que aconteceu com a prefeitura? Um colapso total. Campos quebra junto com a Previdência. Campos para junto com a Previdência. E aí todos nós vamos ter consequência. Seja servidor público ou não. Vai falir o comércio, vai falir todo mundo, fale nessa cidade. Porque a prefeitura não terá dinheiro para arcar com tudo isso, segundo o que mostra aqui, segundo o que é apresentado. Então, qual é o exercício, gente? O exercício dessa Casa de Leis é garantir que essa lei de diretriz orçamentária que está tramitando seja incluída de fato uma proposta para salvar o Prévio Campos. Eu não estou falando aqui nem de reajuste agora, porque eu acredito que o Genivaldo deve falar sobre isso, representando ali os servidores, mas enquanto FESEP, enquanto CTB, enquanto servidor, enquanto cidadão, morador dessa cidade, me preocupa muito ver que a Previdência vai quebrar e vai levar todo mundo junto com ela daqui a poucos anos, se a gente não fizer nada. Então nós precisamos dialogar, nós precisamos de um grupo de estudo, mais uma vez, para que a gente consiga pensar na Previdência nessa lei. Que essa Previdência seja de fato incluída aqui, mas não pensando só em jogar uma bomba para depois ou para outra pessoa, porque todos nós vamos sofrer. Não adianta pensar, vai estourar na mão de outro prefeito. Não. Todos nós vamos sofrer. Servidor público nunca mais vai ter direito a reajuste, porque a folha vai estourar. A folha vai explodir, vai colapsar de fato. E aí nunca mais servidor público tem, porque, como foi dito aqui, existe uma lei de 2020, de lei de responsabilidade fiscal, que não permite que estoure assim, né, o que é gasto. Então, nunca mais vai ter reajuste, porque nós vamos estar dentro da folha da prefeitura. Sem reajuste a gente não compra, o mercado fecha, a loja fecha, Campos sendo destruído por uma irresponsabilidade no Prévio Campos em 2015 e 2016. Só que isso já passou. Agora, essa Casa de Leis tem uma função, que é criar leis onde a gente possa, em conjunto com a sociedade, sindicato, porque estamos aqui para isso, na audiência pública, em conjunto buscar uma solução para a nossa Previdência, porque isso é a nossa vida, é o nosso futuro, é o aposentado hoje, é o pensionista hoje, mas toda a cidade de Campos. Esse fica aqui o meu apelo, o meu pedido, que a gente nos coloca à disposição para a gente estar trabalhando em conjunto dentro do possível. Podemos também protocolar o ofício, mas é isso o pedido hoje à audiência pública. Salva o Prévio Campos, que a gente possa lutar para o Prévio Campos, de fato, uma autarquia independente com a eleição para a presidência. Obrigada.